Mãe solteira é vítima de mentira no bairro e precisa provar sua honra. Ana Clara, mãe solteira, vive com seu filho Pedro no bairro Jardim Ângela, em São Paulo. Sua vida vira de cabeça para baixo quando um boato cruel começa a circular, acusando-a de ter um caso com o marido de uma vizinha. Com sua honra em jogo, ela terá que lutar para proteger o filho e limpar seu nome. A situação se complica ainda mais com a volta de Marco, um velho conhecido, que pode ser tanto uma ajuda quanto um risco. Em um bairro onde todos se conhecem, Ana Clara terá que enfrentar mais do que fofocas. Ela precisará encarar seu próprio passado. Era uma tarde quente no Jardim Ângela e Ana Clara estava em casa, sentada perto da janela, olhando o movimento na rua. O cenário usual do bairro trazia um pouco de paz à sua rotina, mas algo estava estranho. O som das crianças brincando, os risos altos, as conversas dos vizinhos, tudo parecia mais distante, como se algo no ar estivesse pesando sobre ela. Pedro, seu filho de 7 anos, estava na calçada, brincando com Letícia, sua melhor amiga, enquanto Ana Clara, do outro lado da janela, observava as duas com um sorriso no rosto. Ela sentia uma gratidão silenciosa, pois sabia que, apesar das dificuldades, a vida dela e de Pedro era construída na simplicidade e no amor. Mas hoje, algo parecia fora de lugar. O som das conversas parecia mais intenso, mais carregado. Os olhares, que antes eram simples cumprimentos de vizinhos, agora estavam cheios de significados ocultos. Ana Clara sentiu que algo estava sendo falado nas costas dela, mas não sabia exatamente o que. Foi então que a campainha tocou. Ela se levantou rapidamente e abriu a porta, encontrando Bia, sua amiga do andar de baixo. O rosto de Bia estava pálido, com a expressão carregada de preocupação. Ana Clara, você viu o que estão falando por aí? A voz de Bia tremia. Ana Clara franziu o senho, sem entender. O que você está dizendo, Bia? Estão dizendo que você tem um caso com o marido da Dona Lourdes. Isso tá se espalhando por todo o bairro. Todo mundo tá falando disso. As pessoas estão te olhando diferente. O sangue de Ana Clara gelou. Dona Lourdes, uma mulher religiosa e conhecida por ser muito ativa na comunidade, tinha sempre sido uma vizinha tranquila. Como algo tão absurdo poderia surgir sobre ela? Como as pessoas poderiam acreditar nisso? O quê? Isso é loucura. Eu nunca. Ana Clara sentiu as palavras falharem, um nó se formou em sua garganta. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Bia, esperando que fosse apenas mais uma fofoca infundada, mas a expressão de sua amiga dizia o contrário. Eu sei que você nunca faria isso, Ana. Mas o boato já tomou proporções grandes. Você precisa fazer algo, antes que tudo isso destrua sua vida aqui. Ana Clara sentiu um peso no peito. Como algo tão simples e cruel podia tomar proporções tão grandes? Como ela poderia enfrentar algo que parecia tão absurdo, mas estava começando a destruir sua paz e a de Pedro? Ela sempre soubera que as fofocas corriam rápido no bairro, mas jamais imaginara que uma mentira tão descarada fosse capaz de pegar a todos de surpresa. Ana Clara respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Ela precisava de tempo para pensar, mas sabia que não poderia deixar aquilo crescer. A primeira coisa que fez foi olhar pela janela, para garantir que Pedro ainda estava brincando na calçada. Ela viu, inconsciente do turbilhão que começava a tomar forma ao redor da mãe. Pedro era a razão pela qual Ana Clara nunca desistiria, mas também a razão de querer proteger a verdade acima de tudo. Ainda processando o impacto da notícia, Ana Clara ouviu a campainha tocar novamente. Ela se virou, confusa, e foi até a porta. Ao abrir, viu Marco de pé no corredor. O sorriso dele, discreto e curioso, parecia um alívio temporário. Não o via há anos, mas algo em seu olhar fez Ana Clara perceber que ele estava ali por um motivo. Ele não havia mudado muito, mas o tempo tinha deixado marcas que ela podia sentir. Ana Clara. Faz tempo, né? Marco sorriu, como se fosse algo simples, mas o tom dele estava carregado de uma certa suavidade. Ele parecia querer encontrar uma brecha na realidade para entrar. Marco, o que você faz aqui? Ana Clara tentou disfarçar a tensão que ainda dominava seu corpo. O boato ainda martelava em sua mente. Vim ver como você está. Ouvi dizer que voltou a morar aqui. Ele deu um passo para dentro da casa, como se fosse algo natural. Ana Clara não sabia como reagir. O que ele estava fazendo ali? O que ele sabia sobre a situação dela? Mais importante ainda, o que ele significava para ela naquele momento tão difícil? Ela não sabia o que ele poderia agregar àquela situação, mas algo em seu coração dizia que a presença dele não era coincidência. A história dela com Marco era algo do passado,
um tempo distante e talvez esquecido, mas ele estava ali agora, e ela precisaria de ajuda. Mesmo que não soubesse exatamente como ele poderia ajudar, ele era alguém que conhecia o bairro, a vida, e, talvez, pudesse entender a luta que ela estava prestes a enfrentar. Pode entrar, Marco. Ana Clara se afastou da porta, deixando-o entrar. Enquanto ele se acomodava no sofá, Ana Clara tentava organizar seus pensamentos. A chegada dele, um homem do passado, era um lembrete de que a vida, de alguma forma, não estava pronta para deixá-la em paz. O boato sobre o marido de Dona Lourdes ainda ressoava em sua mente, e ela sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Marco poderia ser uma ajuda, ou talvez um novo complicador. Mas uma coisa era certa: Ana Clara precisava de respostas. Ela precisava confrontar o boato, proteger seu filho e limpar seu nome, e sabia que faria qualquer coisa para garantir que isso acontecesse. O tempo parecia passar devagar enquanto Marco se acomodava no sofá, ainda com aquele sorriso meio forçado, tentando quebrar o gelo. Mas Ana Clara não conseguia se concentrar na conversa. Sua mente estava longe, atordoada pelas palavras de Bia e pelo peso do boato que já tomava proporções tão grandes. Ela sentou-se na cadeira em frente a Marco, tentando parecer tranquila, mas o nervosismo a tomava por completo. Havia algo estranho na presença dele, como se o passado fosse um campo minado pronto para explodir, mas ela não podia deixar a emoção tomar conta. O filho dela estava lá fora, alheia à tempestade que começava a se formar em torno de sua mãe. Então, como estão as coisas por aqui? Marco perguntou, quebrando o silêncio com uma tentativa de conversa casual. Ana Clara olhou para ele, com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Ele não sabia sobre os boatos, não ainda. E ela sabia que, no fundo, o que mais queria naquele momento era não envolver Marco. Ele era do passado, e sua vida agora era outra. Mas a presença dele trazia um conforto inesperado, um lembrete de que, mesmo com todos os erros e desencontros, ela não estava totalmente sozinha. Bem, Ana Clara respirou fundo e deu um sorriso cansado. As coisas aqui são sempre complicadas, Marco. Nada de novo. Mas, tem um boato circulando, e eu não sei como lidar com isso. Ela hesitou, sentindo a culpa aumentar. Nunca foi de falar de sua vida pessoal, ainda mais de algo tão vergonhoso. Marco a olhou, com os olhos fixos nela, compreendendo que algo estava errado. Ele parecia querer dizer algo, mas não sabia exatamente como abordar o assunto. A tensão na sala era palpável. Ele sabia que havia mais ali do que um simples boato. Algo estava apertando o coração de Ana Clara, algo que ela não queria falar, mas que agora, sem saber o que fazer, sentia que precisava dividir. O que estão dizendo? Marco perguntou com cautela, seu tom suavemente curioso. Ana Clara fechou os olhos por um momento, tentando controlar o turbilhão que se passava dentro dela. Ela sabia que não podia esconder mais a dor. A mentira havia se espalhado demais para ser ignorada. Estão dizendo que eu estou tendo um caso com o marido da Dona Lourdes. Ela falou as palavras de uma só vez, como se elas tivessem peso suficiente para esmagá-la. O ar parecia denso ao seu redor, e ela sentiu as lágrimas ameaçarem seus olhos, mas se forçou a manter a compostura. Isso é uma mentira, Marco. Eu nunca faria algo assim. Mas ninguém parece querer ouvir a verdade. O boato já se espalhou. As pessoas estão falando. E o pior, estão acreditando nisso. Marco ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Ana Clara. Ele não sabia o que dizer. Não era algo simples. Um boato como esse poderia destruir qualquer pessoa, ainda mais uma mãe solteira, que já carregava tantas batalhas nas costas. Ele conhecia o bairro, sabia como as coisas funcionavam ali. As fofocas eram como incêndios que se espalhavam rapidamente, queimando tudo o que encontravam no caminho. Eu sei que você nunca faria isso, Ana. Marco disse, com a voz firme, como se estivesse tentando transmitir uma segurança que ela tanto precisava ouvir. Mas o que você vai fazer agora? Ela olhou para ele, as palavras estavam presas na garganta. O que ela deveria fazer? Ir atrás de Dona Lourdes? Enfrentar o marido dela? E se fosse tarde demais? As pessoas já estavam falando. Ana Clara sabia que o dano já estava feito. A pergunta que ecoava em sua mente era: como provar a verdade? Como limpar seu nome quando a mentira já estava enraizada? O que ela queria mais era fazer o boato desaparecer, sumir de uma vez por todas. Mas sabia que a resposta não estava no silêncio. Era hora de agir, de confrontar a situação e, de alguma forma, encontrar uma saída que fosse além das palavras. A dor que ela sentia estava visível nos olhos dela, e Marco observava com uma preocupação genuína,
algo que a tocava de uma maneira que ela não conseguia entender. Eu preciso fazer algo, Marco. Eu não posso deixar isso destruir tudo o que eu construí. Preciso provar que é mentira. Preciso limpar meu nome, mostrar que sou digna do que tenho. Ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Marco se levantou do sofá e caminhou até ela, colocando uma mão em seu ombro, como quem oferece apoio em meio ao caos. Você não está sozinha nessa, Ana Clara. Não importa o que digam, você vai encontrar um jeito de limpar essa sujeira. Eu vou te ajudar, se você quiser. Ana Clara olhou, um pouco surpresa pela disposição dele em ajudar, mas algo dentro dela estava começando a se acender. Ela não precisava enfrentar isso sozinha, e, apesar das dúvidas, aquele gesto simples de Marco parecia ser a primeira fagulha de esperança que ela precisava para seguir em frente. Obrigada, Marco. Eu não sei o que faria sem você. Ela sorriu, mas era um sorriso tenso, quase como uma promessa. Ela não desistiria. Ela não permitiria que a mentira a destruísse. Mas a luta estava apenas começando. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou cedo, como sempre, mas não foi o som do despertador que a fez levantar. Era o peso da noite anterior, que ainda pairava sobre sua cabeça como uma nuvem carregada. A decisão de agir, de confrontar aquele boato, parecia a única saída. No entanto, ao mesmo tempo, ela sentia um receio crescente. Ela não sabia por onde começar. Pedro já estava na escola, e Ana Clara aproveitou a manhã para organizar seus pensamentos. Tomou um café amargo, o gosto forte ajudando a mantê-la alerta. Mas o que fazer? Como provar a verdade quando as pessoas já estavam com a ideia errada? Ela sentia uma angústia apertar seu peito, mas sabia que precisava tomar uma atitude. A visita de Marco a havia deixado com um fio de esperança. Ela sabia que ele estava oferecendo sua ajuda de forma sincera, mas o que poderia ele fazer em um bairro onde a mentira parecia mais forte do que a verdade? A campainha tocou. Dessa vez, era Dona Lourdes. Ana Clara sentiu o estômago revirar. O que fazer? Enfrentar a mulher diretamente parecia arriscado, mas ela sabia que não podia continuar fugindo. Ela abriu a porta com uma expressão que tentava ser calma, mas não podia esconder a tensão em seu rosto. Dona Lourdes, Ana Clara começou, forçando um sorriso. O que a traz aqui? Lourdes estava com um olhar sério, mas não parecia agressiva. Ela olhou para Ana Clara de cima a baixo, como se estivesse tentando avaliar a situação. Ana Clara, eu não sei o que está acontecendo, mas ouvi falar de umas coisas. Lourdes começou, com a voz carregada de uma falsa preocupação. O pessoal aqui no bairro está falando umas coisas sobre você e o seu comportamento. Eu soube do boato, e queria saber o que está acontecendo, porque é difícil acreditar em tudo isso. Ana Clara engoliu em seco, tentando manter a compostura. Ela não podia deixar que Lourdes tomasse as rédeas da conversa. Não ali, não naquele momento. O que estão dizendo não é verdade, Dona Lourdes. Eu nunca tive um caso com seu marido. O que estão falando é uma mentira, uma maldade que estão espalhando por aí. Eu estou aqui para trabalhar e cuidar do meu filho, só isso. Não tenho tempo para essas fofocas. Ana Clara falou com a voz firme, mas algo dentro dela estava quebrado. Era difícil acreditar que ela tinha que dizer aquelas palavras, que estava ali, tentando provar algo que não deveria nem ser questionado. Lourdes a olhou fixamente por um momento. Ela estava em silêncio, e parecia pensar sobre o que Ana Clara acabará de dizer. Não era surpresa que ela estivesse ali, mas a atitude de Lourdes a deixava nervosa. Não era uma mulher que se entregava facilmente, e Ana Clara sabia que isso significava que o boato tinha se espalhado para além do esperado. Eu sei que você tem sua vida difícil, Ana Clara. Todos nós sabemos. Mas, às vezes, precisamos olhar para o que os outros estão dizendo. Você tem que pensar bem sobre o que está acontecendo. Se você não fizer isso, as pessoas podem começar a acreditar em algo que não é verdade. Lourdes disse, sua voz agora mais suave, mas com um tom acusatório. Ana Clara sentiu o sangue ferver, mas sabia que não poderia reagir impulsivamente. Ela respirou fundo antes de responder. Eu não tenho que dar satisfações sobre a minha vida a ninguém, Dona Lourdes. Eu só quero que pare de espalhar essas mentiras, porque isso está prejudicando meu filho e a mim. Eu não mereço isso. Dona Lourdes se manteve em silêncio por alguns segundos, e então balançou a cabeça lentamente. Eu não estou dizendo que você é culpada, mas esse boato não vai desaparecer sozinho. E se as pessoas começarem a acreditar, o que vai fazer? Lourdes a olhou nos olhos, esperando uma resposta, como se fosse uma espécie de julgamento. Ana Clara percebeu que, ali, não estava lidando com uma simples fofoca.
Estava lidando com uma mulher que, em algum nível, sabia muito mais do que dizia. Eu não vou deixar isso destruir a minha vida. Eu vou provar que é mentira, e vou fazer isso de maneira que ninguém duvide. Ana Clara falou com firmeza. Lourdes a olhou com um sorriso sem prazer, como se estivesse desafiando Ana Clara a fazer algo a respeito. Eu espero que consiga, Ana Clara. Só tenha cuidado. As pessoas podem ser cruéis quando não sabem a verdade. Com isso, Dona Lourdes se virou e foi embora, deixando Ana Clara sozinha na porta. Ela fechou a porta com força, sentindo a raiva e a frustração tomarem conta de si. As palavras de Lourdes a atingiram mais do que ela gostaria de admitir. O jogo estava só começando, e a mulher que até então parecia ser sua amiga e vizinha agora se revelava como parte do problema. Ela não podia mais ficar esperando. A luta seria difícil, e o bairro estava se tornando um campo minado. Mas Ana Clara não tinha escolha. Ela precisava agir. Antes de sair, Ana Clara pegou o telefone e ligou para Marco. A voz dele do outro lado da linha era um alívio. Marco, preciso da sua ajuda. Não podemos deixar isso assim. Vou atrás da verdade, e preciso de você ao meu lado. Ele concordou imediatamente, sem hesitar, e, de alguma forma, Ana Clara sentiu que estava começando a ganhar uma vantagem. Mas ela sabia que ainda havia muito pela frente. O boato não iria desaparecer fácil, e agora, ela não tinha mais medo de enfrentar o que quer que viesse. Os dias que se seguiram à visita de Dona Lourdes foram um turbilhão de emoções para Ana Clara. Ela não sabia por onde começar, mas sabia que a verdade precisava ser confrontada de frente. O boato sobre o caso com o marido de Lourdes estava se espalhando de tal forma que até as crianças na rua estavam comentando. A cada esquina, um olhar desconfiado, uma risada escondida. Cada palavra dita pelas vizinhas parecia uma faca cravada em sua honra, e ela sentia como se estivesse à beira do abismo, lutando para manter o equilíbrio. Ela sabia que não podia fazer isso sozinha, então, com Marco ao seu lado, decidiu traçar um plano. Ele era um homem simples, mas tinha uma capacidade de organizar as coisas que ela não tinha. E, mais do que isso, ele conhecia o bairro. Isso poderia ser crucial. Ana Clara e Marco se encontraram no bar da esquina, um lugar simples e sem muitas pretensões, mas que tinha a vantagem de ser discreto. Eles sentaram em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. O plano precisava ser pensado com cuidado, sem pressa. O que você acha de começarmos com Dona Lourdes? Marco perguntou, sua voz baixa, como se ainda tivesse receio de que alguém os ouvisse. Ana Clara o olhou com desconfiança. A ideia de confrontar Lourdes diretamente ainda estava fresca em sua mente, mas sabia que não poderia continuar fugindo. Era hora de agir. Não podemos mais esperar, Marco. Se eu não enfrentar isso agora, vai ficar cada vez mais difícil. As pessoas precisam ouvir a minha versão, e é com Lourdes que tudo começou. Eu vou até ela e vou pedir para que ela pare com as mentiras. Se ela não aceitar, aí teremos que tomar outra atitude. Marco assentiu, mas seu rosto estava preocupado. Ele sabia que Dona Lourdes era uma mulher difícil, e qualquer confronto poderia virar um jogo de forças que não seria fácil de vencer. Eu te acompanho, Ana Clara. Mas, se você quer que tudo isso acabe logo, acho que precisamos mais do que apenas palavras. Vamos precisar de provas, algo que mostre que você está sendo caluniada. Algo que realmente desmascare essa história. Ana Clara pensou por um momento. As palavras de Marco faziam sentido. Não era só uma questão de falar a verdade, era preciso algo concreto. Ela precisava de um jeito de calar as fofocas, de fazer as pessoas acreditarem nela de novo. Mas o que? O que ela tinha de concreto que pudesse mudar a história? Provas. Ela repetiu baixinho. Eu não sei o que fazer. Não tem como provar que não estou com o marido de Lourdes, já que nunca aconteceu. Mas... Ela olhou para Marco, com a mente se acendendo como se uma ideia estivesse começando a surgir. Talvez eu possa encontrar uma maneira de desmascarar o próprio boato. Eu sei que as pessoas do bairro estão vendo tudo, ouvindo tudo. Talvez elas tenham informações. Precisamos investigar quem começou isso e como ele se espalhou. Não é fácil, mas é um começo. Marco a observou com mais atenção. Ela estava determinada, e isso o impressionava. Ele sabia que não seria fácil, mas também sabia que, se alguém poderia dar a volta por cima em uma situação como aquela, era Ana Clara. Você tem razão, Ana. Se pudermos rastrear de onde partiu, podemos limpar seu nome. Mas será um trabalho árduo. Você está disposta a ir até o fim? Ana Clara respirou fundo. Ela sabia que a jornada seria longa e cheia de obstáculos, mas,
com o apoio de Marco, ela sentia que não estava mais sozinha. Ela precisava fazer isso, não apenas por ela mesma, mas também por Pedro. A vida de seu filho estava sendo afetada pelas mentiras que circulavam pelo bairro, e ela não ia deixar que isso a marcasse para sempre. Vamos até o fim, Marco. Não vou deixar que ninguém destrua a minha vida. Eu vou provar que sou inocente. Eles conversaram por mais algum tempo, organizando a estratégia. O primeiro passo seria investigar as pessoas que estavam espalhando o boato, descobrir quem havia começado tudo isso. Isso exigiria paciência, observação e, talvez, algumas conversas discretas. Antes de saírem do bar, Marco olhou Ana Clara nos olhos. Não se esqueça, qualquer coisa que você fizer, tem que ser com muito cuidado. O bairro pode ser cruel com quem decide se expor demais. Ana Clara sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era mais uma expressão de alguém que sabia o peso do que estava prestes a fazer. Ela não queria, mas sabia que não havia outro caminho. A mentira precisava ser desfeita, e ela seria responsável por isso. Ao sair do bar, eles seguiram em direções diferentes. Ana Clara sentiu o peso da missão em suas costas. O futuro dela e de Pedro estavam em jogo, e a cada passo que dava, mais ela sentia a urgência da situação. O bairro, com suas fofocas e segredos, parecia um labirinto, mas ela estava pronta para encontrá-lo, onde quer que fosse. Ana Clara passou os dias seguintes com um sentimento de inquietação. O bairro estava como sempre, movimentado, com seus risos, conversas e carros passando apressados. Mas, para ela, a rotina tinha se tornado uma prisão. Cada olhada furtiva, cada palavra sussurrada, parecia ser um lembrete de que as pessoas estavam observando e falando sobre ela. O boato continuava a se espalhar, e ela sentia que a pressão estava ficando insuportável. Com Marco ao seu lado, ela decidiu começar a investigação que tinham planejado. Sabia que o primeiro passo seria encontrar quem estava por trás da fofoca. O caminho seria longo, mas ela não tinha mais escolha. Aquela mentira estava consumindo tudo o que ela havia construído, e ela não ia permitir que isso a destruísse. Naquele dia, ela começou a andar mais atentamente pelas ruas do bairro, tentando perceber quem estava falando, quem estava se aproximando dela com um olhar de julgamento. Ana Clara tentou se manter discreta, mas seus olhos estavam atentos a cada movimento, a cada conversa. Foi quando ela se deparou com Cleusa, uma mulher conhecida no bairro por ser fofoqueira. Cleusa tinha um talento peculiar para espalhar histórias, e seu sorriso largo nunca parecia esconder a curiosidade incessante de saber tudo sobre todos. Ana Clara soubera que, se alguém estava no centro da disseminação do boato, provavelmente seria Cleusa. Ela se aproximou de Cleusa, com um sorriso forçado, tentando parecer natural. Oi, Cleusa. Como você está? Cleusa, ao vê-la, fez um gesto de surpresa, como se tivesse sido pega em flagrante. Mas logo disfarçou, oferecendo um sorriso simpático. Ah, Ana Clara. Tudo bem, sim. E você, como está? Vi seu filho outro dia, tão bonitinho, como sempre. Mas, me diga, ouvi uns comentários por aí, hein? Ana Clara engoliu em seco, forçando um sorriso. Aquela resposta era tudo o que ela precisava ouvir. Comentários. Ana Clara perguntou com um tom despreocupado. O que as pessoas andam falando por aí? Cleusa, sem perceber que estava sendo observada, fez uma pausa antes de responder. Ah, você sabe como é, né? Todo mundo gosta de falar da vida dos outros. Tem gente dizendo que você está mais próxima do marido da Dona Lourdes do que devia. Não é minha intenção te incomodar, mas é o que as pessoas estão comentando. E todo mundo sabe o quanto esses boatos podem se espalhar rápido por aqui. Eu espero que você não se importe com isso, mas achei que deveria te avisar. O bairro é pequeno, e quando se fala algo, logo todo mundo sabe. Ana Clara sentiu uma raiva súbita crescer dentro dela, mas forçou-se a manter a calma. Ela não podia se deixar levar pela emoção. Era preciso entender até onde aquela conversa poderia levá-la. A atitude de Cleusa não a surpreendia, mas agora ela sabia que estava mais perto de descobrir quem estava espalhando a mentira. Eu realmente não me importo com fofoca, Cleusa, mas agradeço por me avisar. Você tem razão, as pessoas falam demais. Ana Clara sorriu com a falsa simpatia de quem já sabia que a verdade estava muito distante daquilo. Cleusa, parecendo satisfeita por ter dado a informação, virou-se para se afastar. Mas antes de ir, Ana Clara decidiu arriscar mais uma pergunta. Cleusa, você sabe de mais alguém que anda falando sobre isso? Alguém que talvez tenha começado esse boato? Cleusa hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte que a cautela. Bom,
Tem gente falando que foi a própria Dona Lourdes quem comentou algo, mas, sinceramente, não sei. Só sei que quando as pessoas começam a falar, não tem mais jeito. Acho que se você não fizer algo rápido, vai ser tarde demais. Com isso, Cleusa se despediu apressada, como se tivesse cumprido seu papel. Ana Clara ficou ali, parada, tentando processar as informações. A fofoca tinha começado com Lourdes, mas havia se espalhado como fogo em palha seca, e Cleusa, sem perceber, havia acabado de confirmá-lo. Mas o que a incomodava era a ideia de que o boato tinha sido alimentado por outras pessoas, que viam a mentira se espalhar sem nenhum remorso. A verdade parecia ser algo distante demais para ser alcançado, mas ela não podia parar. Ela se virou e começou a caminhar pela rua, em direção à casa de Marco. Ele precisava saber do que tinha acabado de descobrir. Ele e ela precisavam de um plano mais sólido, algo que pudesse dar fim a tudo aquilo. Ao chegar à casa de Marco, ela o encontrou na sala, aparentemente esperando por ela. Ele olhou para ela, com a expressão séria, percebendo que algo havia acontecido. E então? O que você conseguiu descobrir? Ana Clara olhou para ele, já sem paciência para esconder a raiva e a frustração que sentia. Eu sei quem começou tudo isso, Marco. Foi Dona Lourdes. E Cleusa, é claro, não ajudou em nada. O boato está se espalhando por todos os cantos do bairro. As pessoas estão comentando e acreditando na mentira. Marco a observou com uma preocupação visível. E agora? O que você vai fazer? Ana Clara sentou-se, sentindo o peso da situação tomar conta de si. O boato estava mais enraizado do que ela imaginava, mas isso não significava que ela iria desistir. Eu vou até Lourdes e vou enfrentar a verdade. Não dá mais para esperar. Se ela não parar com isso, vou ter que tomar outras medidas. Ela disse com firmeza. Não vou deixar que esse boato destrua minha vida. Marco assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Então vamos juntos. O que for preciso, estamos juntos nessa. Ana Clara olhou para ele, com um olhar determinado. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, sentia que estava no controle. E, ao lado de Marco, ela poderia finalmente acabar com as mentiras. O sol estava baixo no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, quando Ana Clara e Marco chegaram à porta da casa de Dona Lourdes. O clima estava tenso, como se o próprio bairro soubesse o que estava prestes a acontecer. O barulho das crianças brincando na rua parecia mais distante, o riso dos vizinhos se misturava com o som abafado do vento. Não havia mais volta. Ana Clara sabia que aquele momento definiria os próximos passos de sua vida. Não seria mais uma questão de boato, mas de enfrentar a verdade e encarar o peso das palavras que haviam sido ditas. Marco estava ao seu lado, seu olhar sério, sem desviar da porta à sua frente. Ele sabia que o confronto com Dona Lourdes não seria fácil, mas também sabia que era a única opção para pôr fim à mentira. Ana Clara respirou fundo antes de bater a porta. Os batimentos de seu coração pareciam ecoar em sua mente, mas ela não podia se dar ao luxo de hesitar. Quando Lourdes abriu a porta, Ana Clara foi tomada por um misto de raiva e determinação. A mulher à sua frente estava com um sorriso forçado, mas os olhos de Ana Clara não deixaram espaço para disfarces. Dona Lourdes, precisamos conversar. Ana Clara disse, com a voz firme. Ela não iria mais se esquivar ou recuar. Era hora de esclarecer tudo. Lourdes olhou de Ana Clara para Marco e, por um momento, pareceu hesitar. O sorriso desapareceu de seu rosto, mas ela ainda tentou manter a compostura. O que vocês querem? Lourdes perguntou, sua voz mais fria do que Ana Clara imaginava. Eu quero saber por que você está espalhando mentiras sobre mim, Dona Lourdes. Ana Clara foi direta. O tom de sua voz estava carregado de acusação, mas também de uma calma controlada. Estão dizendo por aí que eu estou tendo um caso com seu marido. E eu quero que você pare com isso agora. Lourdes engoliu em seco. A máscara de indiferença estava começando a cair. Ela olhou para Marco, como se buscando algum apoio, mas ele permaneceu em silêncio, esperando que Ana Clara resolvesse aquilo. Eu não sei do que você está falando. Lourdes disse, tentando esconder o nervosismo. Eu nunca disse nada. Essas coisas se espalham sozinhas. Você sabe como as pessoas falam, Ana Clara. Ana Clara deu um passo à frente, agora completamente focada em desmascarar a mentira. Não se faça de vítima, Dona Lourdes. Eu sei que foi você quem começou tudo isso. E eu vou fazer de tudo para que as pessoas saibam a verdade. Você não vai destruir minha vida com essas mentiras. Sua voz não tremia. Cada palavra que ela dizia a fazia se sentir mais forte,
mais preparada para enfrentar o que viesse pela frente. Lourdes deu um passo atrás, como se fosse recuar diante da pressão. Mas Ana Clara sabia que aquele momento era crucial. Era agora ou nunca. Se ela recuasse, tudo estaria perdido. Ela não tinha mais espaço para medo. Você acha que eu sou uma mulher ruim, é isso? Lourdes falou, agora com a voz quase desafiante. Pois vou te dizer uma coisa, Ana Clara, as pessoas já estão falando sobre você. Já não adianta mais tentar negar. Se você tivesse cuidado com as aparências, talvez não estivesse nessa situação. E não venha me acusar de algo que você mesma sabe que está acontecendo. Ana Clara não acreditou no que estava ouvindo. Lourdes estava virando o jogo, tentando culpá-la pela situação. Mas Ana Clara sabia que era hora de por fim aquilo. Ela não ia deixar que ninguém usasse o nome dela daquela forma. Chega, Dona Lourdes. Eu não tenho que me defender de algo que não fiz. Você está tentando me fazer parecer culpada, mas a única culpada aqui é você. E, se as pessoas quiserem acreditar em mentiras, o problema não é meu, é delas. Mas, eu vou lutar pela minha honra. E vou fazer tudo o que for necessário para que isso acabe. Havia um silêncio pesado entre as duas mulheres. Lourdes, agora com o rosto vermelho, parecia não ter palavras para contra-argumentar. Ana Clara desafiava com a verdade e, naquele momento, era tudo o que ela precisava. Marco, que até então havia ficado em silêncio, finalmente se aproximou. Dona Lourdes, o que a Ana está dizendo é a verdade. A senhora sabe o que está fazendo. A fofoca não vai parar enquanto a senhora continuar espalhando mentiras. Acredite, o bairro inteiro já está vendo isso. Marco falou com um tom calmo, mas firme. Ele não queria mais que a situação se arrastasse. Lourdes engoliu em seco. Por um momento, parecia que ela estava prestes a perder a batalha, mas a mulher na sua frente não iria deixar que isso acontecesse. As palavras de Marco pareciam ressoar em sua mente, mas ela não podia se dar ao luxo de admitir a culpa. Eu não sou responsável pelo que as pessoas falam, Marco. Eu só. Lourdes começou, mas Ana Clara interrompeu. Não, Dona Lourdes. A senhora está. E eu vou garantir que todo mundo saiba disso. Ana Clara a olhou nos olhos, desafiando-a de uma forma que ela nunca tinha feito antes. Não era só um confronto, era uma luta pela sua dignidade. Lourdes baixou a cabeça, como se finalmente percebesse a gravidade da situação. Ela sabia que não poderia mais jogar a culpa para Ana Clara. A mentira estava exposta, e a vergonha estava ali, evidente. Por mais que ela tentasse disfarçar, a verdade agora estava à vista. Sem mais palavras, Lourdes virou-se e entrou em casa, fechando a porta atrás de si. Ana Clara ficou ali, por alguns segundos, sentindo o peso do momento se dissolver lentamente. A tensão que havia se formado nas últimas semanas começava a se dissipar, mas sabia que o trabalho estava longe de terminar. A mentira ainda estava na boca de muitos, e agora ela precisaria trabalhar para limpar seu nome definitivamente. Marco olhou para Ana Clara, um sorriso discreto se formando em seu rosto. Eu sabia que você ia conseguir, ele disse com uma leveza na voz. Ana Clara sorriu de volta, embora soubesse que o pior ainda estava por vir. Mas, naquele momento, ela se sentia mais forte do que nunca. Estava determinada a colocar um fim naquele pesadelo. Os dias após o confronto com Dona Lourdes pareciam ter sido uma mistura de alívio e tensão. Ana Clara sabia que havia dado um passo importante, mas o caminho ainda estava longe de ser claro. O bairro, apesar da pressão, não parecia disposto a deixar o boato desaparecer tão facilmente. As pessoas falavam em sussurros, se olhavam pelas janelas e comentavam pelas esquinas. A mentira ainda estava circulando, mas agora, Ana Clara sentia uma leve confiança de que o fim estava próximo. Ela não teria mais medo de lutar pela verdade. No entanto, o que ela não esperava era a forma como as pessoas começariam a reagir ao saberem da verdade. A reação, por mais que previsível, ainda a surpreendeu. Naquela manhã, enquanto estava em casa, tentando manter a mente ocupada com tarefas simples, o telefone tocou. Era Bia, sua amiga do andar de baixo. Ana Clara, você tem um minuto? Bia perguntou, sua voz soando abafada, como se estivesse com um misto de ansiedade e preocupação. Claro, Bia. O que aconteceu? Ana Clara se levantou, sentindo que algo importante estava por vir. Eu só queria te avisar. As pessoas estão começando a falar que você realmente foi até Lourdes e a confrontou. Estão dizendo que você tem coragem, que foi até a porta dela, que não deixou barato. E isso tá deixando o pessoal dividido. Tem quem te apoie, mas tem quem diga que você exagerou, que não devia ter feito isso.
Estão falando que a Dona Lourdes é uma mulher respeitada, e que você pegou pesado. Ana Clara sentiu uma onda de frustração. Era impossível agradar a todos. Para algumas pessoas, ela era a heroína que enfrentou a calúnia de cabeça erguida. Para outras, ela era a mulher que havia exposto algo íntimo demais, criando uma briga onde não deveria haver uma. Eu não fiz nada mais do que defender o que é meu, Bia. Não podia deixar aquela mentira se espalhar sem fazer nada. Eu sei, Ana Clara. Sei disso, todo mundo aqui sabe. Só estou te avisando, porque tem muita gente falando sobre isso agora. Pode ser bom ou ruim para você. Tem que estar preparada. Ana Clara respirou fundo e se apoiou na mesa. As palavras de Bia eram verdadeiras, mas ela não tinha escolha a não ser seguir em frente. Ela sabia o que era certo, e não ia se arrepender de sua atitude. O problema era que a luta pela sua honra estava apenas começando. Nos dias seguintes, ela percebeu que a presença de Marco estava se tornando cada vez mais necessária. Ele havia se tornado seu ponto de apoio, o amigo que não a julgava, mas que a ajudava a tomar as decisões difíceis. Eles se encontravam com frequência, discutindo os próximos passos e tentando entender a reação da comunidade. Mas a maior surpresa veio quando um dos vizinhos, seu amigo de longa data, Paulo, se aproximou dela na calçada. Ana Clara, podemos conversar um minuto? Ele parecia um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo sincero. Claro, Paulo. O que aconteceu? Ela olhou nos olhos, tentando perceber o que ele queria dizer. Paulo estava com uma expressão difícil de ler. Ele parecia dividido, mas ainda com aquele toque de amizade genuína. Eu só queria te dizer que, sei que as pessoas falam, mas muitas de nós aqui no bairro apoiamos você. Sabemos que isso tudo é um boato. Eu sou amigo de Lourdes, e tenho que ser honesto, ela me contou a versão dela. Mas, por mais que tenha me dado uma versão da história, a gente sabe que tem gente espalhando mentira por aí. E a verdade é que, independentemente do que aconteça, você tem apoio de muitas pessoas. Só queria que você soubesse disso. Não é fácil estar nesse meio, mas tem gente que sabe que você não é o que estão dizendo. Ana Clara sentiu um alívio imediato ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que tinha o apoio de alguns, mas nunca imaginou que a verdade começaria a aparecer tão rapidamente. Mesmo que fosse de forma sutil, o que ela mais precisava naquele momento era de apoio. E, ao ouvir de Paulo que ela não estava sozinha, algo em seu coração se aqueceu. Obrigada, Paulo. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu só quero que as pessoas saibam a verdade. Nada mais. Ela sorriu, mais leve, mas ainda com uma pontada de tensão. Naquele momento, ela sentiu que a verdade estava começando a emergir. Não de forma explosiva, mas como uma correnteza lenta que, eventualmente, traria tudo à tona. Era apenas uma questão de tempo. Mas, com o passar dos dias, Ana Clara sabia que não poderia contar apenas com as palavras. Ela precisava agir para garantir que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. O bairro inteiro precisava ouvir o que ela tinha a dizer, e ela estava disposta a ir até o fim para provar sua inocência. Marco, como sempre, estava ao seu lado. Eles estavam mais unidos do que nunca, e ela sabia que ele não a deixaria desistir. O apoio dele, de Bia e agora de Paulo, era mais do que ela esperava. Mas, enquanto a mentira começava a se desfazer, Ana Clara sentia que outra batalha estava por vir. Ela não sabia se estava preparada para tudo o que ainda teria que enfrentar, mas uma coisa ela sabia: a verdade sempre prevaleceria. A manhã seguinte trouxe consigo um clima de tensão que Ana Clara não conseguia ignorar. O sol brilhava forte, mas ela sentia como se estivesse em uma nuvem densa, um peso sobre os ombros que não queria mais carregar. A mentira estava começando a ser desmascarada, mas não sem resistência. As conversas no bairro continuavam a circular, e muitas pessoas, mesmo com os indícios da verdade, preferiam se manter em cima do muro. Mas uma coisa estava clara para Ana Clara: ela não poderia mais esperar que as coisas acontecessem. Se ela quisesse, de fato, limpar seu nome, precisava agir de forma decisiva. Naquele dia, ela resolveu ir até o centro do bairro. As ruas estavam movimentadas, e ela sabia que, ao passar por ali, não poderia evitar os olhares. Olhares que julgavam, que perguntavam, que sussurravam. Mas ela não ia mais se intimidar. O que ela queria agora era que a verdade se espalhasse de forma clara e sem margens para interpretações. Era hora de agir de vez. Ao chegar à praça principal, Ana Clara avistou Bia conversando com algumas vizinhas, e sua amiga acenou quando a viu. Ana Clara caminhou até ela, determinada a enfrentar os próximos passos. Bia, eu estava pensando, talvez seja a hora de eu falar com todo mundo.
Não dá mais para esperar. Eu preciso deixar claro para todo mundo o que aconteceu. Ela disse, com a voz firme. Bia olhou para ela, preocupada, mas também apoiando a decisão. Eu sei que você está cansada de tudo isso, Ana Clara. Mas, se for fazer isso, tem que ser de forma inteligente. Não dá para chegar lá e jogar tudo no ar. As pessoas precisam ouvir a sua versão, sim, mas sem criar mais confusão. Ana Clara assentiu. Bia estava certa. Ela sabia que, apesar da verdade estar do seu lado, a forma como falaria poderia ser decisiva para garantir que o bairro entendesse. Ela não queria ser mais uma voz que grita sem ser ouvida. Ela queria que todos entendessem a situação de uma vez por todas. Naquele momento, Marco apareceu, vindo na direção delas. Ele estava com a mesma expressão séria de sempre, mas seus olhos transmitiam a mesma determinação que Ana Clara sentia. Ele sabia que essa conversa, esse momento, seria crucial para ela e para o filho. Ana Clara, você está pronta para isso? Marco perguntou, colocando as mãos nos bolsos. Não tenho outra escolha, Marco. Se não falar agora, essa mentira vai continuar a crescer e ninguém vai acreditar mais em mim. Eu não posso deixar isso acontecer. Não vou mais permitir que falem o que quiserem de mim. Marco sorriu, um sorriso que transparecia confiança. Ele sabia que a batalha ainda estava longe de terminar, mas Ana Clara havia chegado a um ponto onde não havia mais volta. Ele sentia que ela estava em seu melhor momento. Então, vamos lá. Ele respondeu, e a acompanhou até a praça central, onde as pessoas se reuniam para conversar e passar o tempo. Ana Clara respirou fundo antes de se aproximar do pequeno grupo de vizinhos. Eles estavam todos ali, como se esperassem pela sua chegada, e os olhares começaram a se voltar para ela assim que entrou na praça. Ela sentiu os olhos pesados sobre ela, mas não se deixou abalar. Era hora de falar. Pessoal, eu sei que estão ouvindo muitas coisas sobre mim, mas hoje vim aqui para contar a verdade. Ana Clara falou, sua voz firme e clara. Não tenho nada a esconder, e vou deixar bem claro, o que estão dizendo sobre mim e o marido da Dona Lourdes é uma mentira. Não é só uma fofoca. É uma mentira cruel que começou de forma irresponsável e que eu não posso mais permitir que se espalhe. O murmúrio entre as pessoas começou a crescer. Algumas pareciam surpresas, outras com uma expressão de ceticismo, como se estivessem esperando mais alguma revelação. Ana Clara continuou, sem hesitar. Eu sei que algumas pessoas aqui podem ter ouvido e acreditado nessa mentira, mas a verdade é simples. Eu sou uma mãe solteira que trabalha para sustentar meu filho. E tudo o que fiz foi defender minha honra. Ninguém tem o direito de me acusar de algo tão baixo sem saber a verdade. E, sim, eu fui até a casa de Dona Lourdes para confrontá-la, porque não ia mais ficar em silêncio enquanto me destruíam com palavras que não são minhas. Nesse momento, Ana Clara viu os olhares começarem a mudar. Algumas pessoas pareciam constrangidas, outras com sinais de arrependimento. O efeito da sua fala estava começando a surtar efeito. Ela sentiu um alívio instantâneo, mas ainda sabia que não poderia se acomodar. Havia mais a ser feito. Bia se aproximou, com um sorriso discreto de quem sabia que algo estava começando a mudar. Marco, ao seu lado, parecia satisfeito com o que Ana Clara havia feito. Eu sei que a fofoca é algo difícil de combater, mas, de agora em diante, quem tiver coragem de mentir sobre mim terá que enfrentar a verdade. Ana Clara finalizou, com firmeza. Ela olhou para cada um dos vizinhos ali, procurando seus olhos, tentando ver se a mensagem havia sido realmente recebida. Nesse momento, Paulo, o amigo que havia se aproximado dela antes, levantou a mão, fazendo todos se calarem. Ele deu um passo à frente, e sua voz foi mais alta do que qualquer outro som na praça. Eu sou testemunha do que a Ana Clara está dizendo. Sei que ela não é o que falam. Eu tenho visto o quanto ela tem lutado, e vou contar isso para todos. Paulo disse, com um semblante de autoridade. Ele estava assumindo uma posição de apoio que parecia fundamental para o momento. As palavras dele causaram um efeito imediato. As conversas começaram a cessar, os olhares passaram a ser mais compreensivos. Ana Clara sabia que isso não significava que tudo estava resolvido, mas aquele foi o primeiro passo importante. Ela estava deixando de ser a mulher acusada para ser a mulher que enfrentou a mentira e a destruiu com a verdade. Ao olhar para Marco, Ana Clara sorriu, um sorriso genuíno, o sorriso de quem sentia que o controle da situação finalmente estava em suas mãos. Agora, é só esperar que as pessoas realmente escutem. Ana Clara disse para ele, sentindo um peso se dissipar de seus ombros. Elas ouviram, Ana. Agora, é só deixar que o tempo mostre quem está certo. Marco respondeu, com confiança.
Ana Clara sabia que, apesar da luta ser longa e cheia de obstáculos, ela havia dado o primeiro passo decisivo. E com isso, ela tinha certeza de que nada mais a derrubaria. Após a fala decisiva de Ana Clara na praça, um silêncio peculiar pairava sobre o bairro. Ela não sabia se o alívio era temporário ou se a verdade finalmente estava encontrando seu lugar. O que ela sabia é que havia feito o que podia para enfrentar a mentira, mas o peso de saber que a fofoca continuava a circular não a deixava em paz. A luta estava longe de ser concluída, e ela sentia isso em cada passo que dava. Nos dias seguintes, Ana Clara tentou retomar sua rotina. Ela trabalhou, fez compras, cuidou de Pedro. Mas o ar parecia carregado, os sorrisos dos vizinhos não eram os mesmos, e os olhares, embora mais discretos, ainda estavam ali, cheios de julgamento e especulação. As palavras de Paulo na praça, oferecendo seu apoio, eram reconfortantes, mas ela sabia que uma palavra não mudaria tudo. Ela precisava ver as atitudes das pessoas, não apenas escutar promessas de que a verdade prevaleceria. Enquanto estava no trabalho, uma tarde comum em sua loja de roupas, algo aconteceu. Dona Lourdes entrou na loja, com uma expressão que Ana Clara nunca tinha visto antes. Lourdes parecia mais vulnerável do que nunca, como se tivesse deixado de lado qualquer vestígio de arrogância. Ela caminhou até o balcão onde Ana Clara estava, que, ao vê-la, sentiu uma onda de tensão percorrer seu corpo. Ana Clara, Lourdes começou, sua voz mais baixa do que o habitual. Eu preciso falar com você. Ana Clara parou o que estava fazendo e olhou para Lourdes, desconfiada, mas sem demonstrar. O que poderia estar acontecendo agora? Ela estava ali para mais uma acusação ou finalmente para pedir desculpas? Fala, Lourdes. O que você quer? Ana Clara não tentou esconder o tom firme, mas não pôde evitar uma leveza no olhar. Ela não tinha mais medo. Lourdes, com os olhos baixos, hesitou antes de começar a falar. Parecia que ela estava pesando suas palavras com cuidado, algo que Ana Clara nunca imaginaria que aconteceria. Eu estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu. Bem, eu percebi que errei. Eu espalhei um boato, e, por mais que não tenha sido minha intenção prejudicar você, eu fiz isso. Agora, não consigo viver com a culpa disso. As coisas tomaram uma proporção que não eram para tomar, e eu tenho vergonha de ter sido a responsável por isso. Ana Clara ficou em silêncio por um momento, observando Lourdes com um misto de surpresa e cautela. Ela nunca esperaria que Lourdes se aproximasse dela dessa maneira. O pedido de desculpas, embora sincero, não apagava as dores que haviam sido causadas, nem apagava o impacto das palavras que haviam circulado pelo bairro. Lourdes, o que aconteceu não tem volta. As palavras que você disse não podem ser desfeitas. Eu ainda estou tentando reconstruir tudo, a minha imagem, o que as pessoas pensam de mim. Você não tem ideia do que eu passei, o que eu ainda vou passar. Ana Clara falou, com a voz um pouco mais suave, mas ainda com a tensão de quem carrega o peso de uma luta constante. Eu não sei o que você espera que eu diga. Lourdes parecia pesar cada palavra, como se tentasse encontrar uma maneira de expressar sua vergonha. Eu não posso apagar o que fiz. E sei que isso não vai mudar o que você está sentindo. Mas, Ana Clara, eu vim aqui porque quero fazer as pazes. Eu sei que o que fiz foi cruel, e não quero mais ver você sofrendo por causa disso. Eu não vim aqui para pedir perdão, mas para dizer que, se você quiser, eu vou tentar corrigir isso. Vou falar para todo mundo que fui eu quem comecei o boato. Eu vou ser honesta sobre o que aconteceu, para que a verdade realmente apareça. Ana Clara observou Lourdes em silêncio, absorvendo suas palavras. Não era comum para ela ser tão vulnerável, tão disposta a admitir um erro. Mas a dor ainda estava ali, e Ana Clara sabia que o dano já estava feito. Não havia forma de apagar o que acontecerá, e ela não sabia se poderia confiar em Lourdes novamente. E por que agora, Lourdes? Por que está fazendo isso só agora? Ana Clara perguntou, sem esconder a desconfiança. Lourdes suspirou, visivelmente derrotada. Porque eu vi as consequências do meu erro. Vi como você ficou, vi as pessoas falando, vi como isso destruiu sua vida, e não consegui mais viver com isso na cabeça. Eu posso ser orgulhosa, mas eu sei quando errei. E esse boato não pode mais circular. Eu preciso limpar isso. Ana Clara ficou em silêncio por um momento, analisando as palavras de Lourdes. O que ela estava dizendo fazia sentido, mas a ferida que ela deixará não era fácil de curar. As mentiras que haviam circulado, as humilhações que ela havia sofrido, não podiam ser apagadas com palavras. No entanto, ela sabia que Lourdes estava tentando, de alguma forma, corrigir o que fizera. E, por mais difícil que fosse, Ana Clara sabia que a escolha era sua.
Ela poderia aceitar o pedido de desculpas, ou simplesmente continuar a lutar sozinha. Mas, no fundo, ela sabia que a verdadeira vitória seria poder seguir em frente, sem deixar o passado destruí-la. Eu não vou esquecer o que você fez, Lourdes. E talvez nunca possa confiar em você de novo. Mas, por respeito ao meu filho e ao que somos, eu aceito o que você está tentando fazer. Só entenda que isso não apaga o que foi feito. Lourdes abaixou a cabeça, como se soubesse que aquele perdão não seria fácil, mas que era o melhor que ela poderia conseguir. Eu vou contar a verdade para todo mundo, Ana Clara. Não importa se vai demorar, mas eu vou fazer isso. Você vai ver. Com isso, Lourdes se despediu, deixando a loja e Ana Clara ali, ainda absorvendo o que havia acabado de acontecer. Ela sabia que aquela era uma pequena vitória, mas que ainda havia muito a ser feito. A luta ainda estava longe de terminar, mas Ana Clara sentia, pela primeira vez, que as coisas estavam começando a se mover na direção certa. O clima no bairro havia mudado, mas não da forma que Ana Clara imaginava. Lourdes estava cumprindo sua promessa, e as palavras dela começaram a circular de maneira lenta, mas inegável. Ela começou a esclarecer para os vizinhos e amigos, dizendo a todos que o boato que se espalhou sobre Ana Clara não passava de uma mentira que ela mesma havia alimentado. Mesmo com o peso da verdade agora sendo jogado sobre ela, as pessoas ainda não pareciam prontas para aceitar a realidade. Mas Ana Clara não se importava mais com isso. A verdade estava se espalhando, e isso já era um grande passo. No entanto, o que ela não podia prever era o impacto profundo que isso teria em sua própria vida emocional. O que parecia ser uma vitória estava trazendo à tona outros sentimentos, mais complexos, que ela não conseguia mais controlar. Após semanas em que as pessoas começaram a parar de olhar para ela com desconfiança, Ana Clara sentiu um alívio momentâneo. Mas, com esse alívio, também vinham as lembranças de todas as humilhações que ela havia sofrido. Ela ainda se lembrava do olhar de reprovação das pessoas, das conversas em sussurros pelas esquinas. As palavras de apoio de Paulo, Marco e Bia foram valiosas, mas as cicatrizes daquelas semanas de incerteza e dor não seriam apagadas tão facilmente. Foi num fim de tarde, quando o sol já estava se pondo, que ela recebeu a última visita que esperava. Dona Lourdes, mais uma vez, apareceu na porta de sua casa. Ana Clara, ao vê-la, sentiu o coração acelerar. Ela sabia que Lourdes vinha cumprir sua promessa, mas uma parte de Ana Clara ainda não confiava completamente. O que aconteceria agora? Lourdes havia começado a desfazer a mentira, mas sua história ainda estava pendente, e o que ela faria a seguir poderia ser a chave para o fechamento dessa longa jornada. Eu vim aqui para te avisar. Lourdes falou, hesitante, com uma expressão mais grave do que da última vez. Eu falei com as pessoas, como disse que faria. Eu expliquei tudo o que aconteceu, a mentira, o meu erro. E, agora, as coisas começaram a se ajustar. Mas há algo que preciso te contar. Ana Clara ficou em silêncio, esperando, mas com uma sensação de inquietação em seu peito. O que mais Lourdes tinha a dizer? Havia algo mais que ela não sabia? O que aconteceu, Lourdes? Ana Clara perguntou, com uma voz mais baixa. Lourdes olhou para os lados, como se quisesse garantir que ninguém mais ouvisse. Era uma atitude que Ana Clara conhecia bem, um movimento que indicava que algo pesado estava por vir. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu fiz o que podia, Ana Clara. Mas há uma coisa que, sinceramente, não posso deixar de dizer. O marido de Lourdes, César, ele sabia do boato desde o começo. Ele não parou de falar para as pessoas que a história tinha fundamento. E, na verdade, ele nunca desmentiu. Ele ficou em silêncio, só vendo tudo acontecer. Eu soube disso depois, quando fui até ele, e ele apenas olhou para o chão, sem dizer uma palavra. Ana Clara sentiu o estômago revirar. A confusão se instalou em sua mente. Não só Lourdes havia começado a mentira, mas César também havia alimentado o boato de forma passiva. Era uma traição mais profunda do que ela imaginava, e aquilo a deixou sem palavras. Você está dizendo que ele sabia? Ana Clara perguntou, incrédula. A raiva começava a se formar dentro dela. Lourdes acenou com a cabeça, agora com um olhar mais triste, como se estivesse ciente do dano que causará. Sim. E, por mais que eu tenha me arrependido, não posso mais deixar isso passar. Ele sempre negou, mas sei que ele não teve coragem de me dizer a verdade. E, para ser sincera, nunca consegui entender completamente o que ele queria com tudo isso. O que ele conseguiu com essa mentira? Lourdes ficou em silêncio, com a expressão marcada pela decepção. Ana Clara sentiu a raiva crescer. Agora, não era apenas uma mulher que havia mentido. Era um homem que, de alguma forma,
tinha sido cúmplice silencioso e que nunca teve coragem de fazer o que era certo. A raiva era quase insuportável, pois a sensação de ter sido traída por mais pessoas a dilacerava. Ela sentiu uma onda de tristeza. Não era só o boato sobre ela, mas tudo o que isso refletia. Ela havia sido jogada no meio dessa confusão, e agora, estava lidando com as consequências dessa trama de mentiras e omissões. Ela não podia mais controlar a raiva que se acumulava dentro dela. Era hora de tomar uma decisão final sobre o que faria a seguir. E agora, Lourdes? O que você espera que eu faça com tudo isso? Ana Clara perguntou, com um tom mais amargo. Ela já não sabia o que esperar. Lourdes parecia mais frágil agora, mais ciente do peso de suas ações. Eu não espero mais nada de você, Ana Clara. Eu entendo se você não me perdoar. Só quero que saiba que, depois de tudo, eu vou contar a verdade, e vou tentar corrigir a dor que causei, mesmo que leve muito tempo. O César, eu não posso mais falar por ele. Mas ele tem o que merece, e talvez um dia ele enfrente as consequências disso. Eu sei que errei profundamente com você. Ana Clara observou Lourdes em silêncio. Ela não sabia se poderia perdoar, se estava pronta para esquecer o que havia acontecido. A dor ainda estava muito fresca. Mas, por outro lado, ela também sabia que o perdão não significava esquecer o erro de alguém, era uma forma de libertar-se para seguir em frente. Eu não sei se posso te perdoar, Lourdes. Mas sei que não posso mais carregar isso sozinha. Você fez o que podia, e espero que, um dia, todos saibam a verdade. Mas não quero mais pensar nisso. Eu só quero minha vida de volta. Com isso, Ana Clara deu um passo para trás, sem mais palavras. Lourdes, com o rosto marcado pela culpa, não insistiu. Ela sabia que não poderia mais mudar o que acontecerá. Naquele momento, Ana Clara sentiu um alívio profundo, como se algo tivesse sido colocado no lugar certo. A verdade finalmente estava à vista. O que faltava agora era reconstruir o que restava de sua vida. O boato havia sido desmascarado, mas a batalha de Ana Clara estava longe de terminar. Ela ainda teria que lidar com as consequências disso, mas, agora, com mais confiança do que nunca, ela sabia que, no fim, a verdade sempre prevaleceria. O silêncio que se seguiu à visita de Lourdes parecia ser a calma que Ana Clara precisava, mas também uma pausa nas tormentas que haviam atormentado sua vida. Depois que a verdade começou a circular e ela fez sua escolha de não se deixar ser consumida pela raiva, algo mudou dentro dela. Não que ela tivesse esquecido o que aconteceu ou que tivesse perdoado todas as feridas. Não. Mas havia algo mais forte e mais urgente surgindo dentro de Ana Clara. A necessidade de recomeçar. A verdade, embora tivesse sido difícil de engolir, finalmente a libertava de muitas das mentiras que haviam consumido suas noites e suas semanas. Ela sabia que não seria fácil esquecer, que as consequências disso ainda apareceriam em sua vida de diversas formas. Mas agora, ela estava de cabeça erguida, e isso era tudo o que ela precisava. Nos dias que se seguiram, o bairro começou a lentamente voltar ao seu ritmo normal. As fofocas que se espalharam como fogo foram sendo apagadas, e os olhares de julgamento foram se suavizando. Algumas pessoas que antes a evitavam agora a cumprimentavam com um sorriso mais sincero. Não que ela esperasse ser abraçada por todos, mas o peso das acusações estava sendo, aos poucos, substituído por uma sensação de dignidade restaurada. Era como se ela finalmente pudesse respirar sem o medo constante de ser apontada com o dedo. Mas mesmo com o peso do passado começando a se dissipar, Ana Clara sabia que a reconstrução não seria feita apenas pelo tempo. Ela precisaria de coragem para seguir em frente, para se abrir para novas possibilidades, para o que estava por vir. A maior mudança foi perceber como o apoio de algumas pessoas, como Bia, Paulo e, principalmente, Marco, fez toda a diferença. Eles não apenas a ajudaram durante o processo de enfrentamento do boato, mas também estavam ao seu lado em cada pequeno passo do recomeço. Marco, com sua amizade silenciosa, estava sempre presente, e Ana Clara se sentia cada vez mais grata por isso. Ele não apenas apoiava, mas parecia entender cada nuance de sua dor e de suas dificuldades. E, de algum modo, ela começava a perceber que o que estava acontecendo entre eles não era apenas uma amizade sólida. Era algo mais que começava a florescer, mas Ana Clara ainda não estava pronta para admitir. Uma tarde, enquanto caminhava pela rua, com a mente cheia de reflexões, ela foi surpreendida por Pedro, que vinha em sua direção com um sorriso largo no rosto, segurando um pequeno presente embrulhado em papel colorido. "Mãe, olha o que eu fiz para você!" Pedro exclamou, com entusiasmo. O rosto do filho, sempre tão doce, fez o coração de Ana Clara se derreter. Ela se ajoelhou para abraçar o menino. "O que é isso, meu amor?" Ana Clara perguntou,
com a voz suave. Eu fiz para você, porque você é muito forte, sabia? Pedro respondeu, com uma sinceridade que tocou fundo em Ana Clara. A mãe abriu o presente e encontrou um simples cartão colorido, com uma mensagem escrita à mão, para a mamãe mais corajosa de todas. As palavras de Pedro fizeram os olhos de Ana Clara se encherem de lágrimas. Ela havia sido a verdadeira razão de toda a sua luta. Ela não estava ali apenas para limpar seu nome, mas para garantir que a vida de seu filho fosse marcada por algo muito maior do que fofocas e mentiras. Ela queria ser um exemplo de força, e, ao ver o sorriso de Pedro, sabia que estava no caminho certo. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Ana Clara se sentou na varanda, olhando as estrelas. A noite estava silenciosa, e o bairro parecia ter finalmente encontrado seu ritmo novamente. As coisas não eram perfeitas, e ela sabia que o passado nunca poderia ser apagado. Mas, naquele momento, ela sentia que havia encontrado a paz em meio à tempestade. O amor pelo filho, os amigos que estavam ao seu lado e a confiança que começava a se renovar dentro dela eram os pilares que a sustentavam. Foi nesse momento de tranquilidade que Marco apareceu, se aproximando com aquele sorriso gentil, mas carregado de algo mais. Ele se sentou ao seu lado na varanda, e juntos, ficaram ali, olhando as estrelas, compartilhando o silêncio. Você está bem, Ana? Marco perguntou, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de gratidão e algo mais que ela não sabia como definir. Eu estou, Marco. Eu finalmente estou. Ela sorriu suavemente, como se aquele fosse um ponto final em um capítulo da sua vida. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora, tinha confiança de que seria capaz de encarar qualquer coisa. Foi uma luta difícil, mas acho que finalmente estou pronta para seguir em frente. Marco a olhou com um brilho no olhar que a fez perceber que ele estava se aproximando dela de uma forma mais profunda do que imaginava. Mas, naquele momento, Ana Clara não queria pensar nisso. Ela não precisava de mais complicações. O que ela precisava agora era de tempo, para si mesma, para seu filho e para reconstruir as coisas da maneira que sempre sonhou. Eu sei que você vai ser ainda mais forte, Ana Clara. Marco disse, com sinceridade. Ela olhou para ele, sentindo a sensação de que, talvez, o futuro fosse mais promissor do que ela imaginava. Ela ainda tinha muito a aprender, mas agora ela sabia o que realmente importava. O que ela conquistara e o que ainda estava por conquistar não dependia de ninguém mais além dela mesma. Quando Marco se levantou para ir embora, Ana Clara sentiu uma sensação de paz que jamais imaginou que teria. Ela sabia que o passado havia sido difícil, mas estava pronta para o futuro, com ou sem mais desafios. O mais importante era que ela tinha o controle da sua vida, e não seria mais refém das mentiras ou dos medos. A história de Ana Clara estava longe de ser perfeita, mas ela havia se transformado em uma mulher que sabia o valor da verdade, do amor e da coragem. O amanhecer daquela manhã parecia diferente. O sol entrava pela janela de Ana Clara, iluminando sua sala com uma luz suave e acolhedora. Ela se sentia leve, mais tranquila, como se o peso dos últimos meses finalmente tivesse sido colocado de lado. As cicatrizes ainda estavam ali, invisíveis à vista, mas presentes no fundo de seu ser. O que ela havia passado não podia ser apagado, mas agora, ela tinha algo mais importante para focar, o presente. Seu filho, seu trabalho, sua vida. O recomeço estava em suas mãos, e ela sentia que poderia moldá-lo do jeito que sempre sonhou. Pedro estava na escola, e Ana Clara aproveitou o tempo para se organizar. Ela passava as manhãs agora com um olhar renovado. Não mais como alguém à espera de uma mudança externa, mas como alguém que sabia que a verdadeira transformação vinha de dentro. Ela havia enfrentado o pior, e agora tinha força para caminhar em direção ao melhor. Após dias de conversa e ajustes, a situação no bairro parecia ter se estabilizado. Lourdes havia cumprido sua promessa. O boato havia sido desfeito, e, aos poucos, a verdade estava substituindo as mentiras. Não sem resistência, claro. Mas, em grande parte, as pessoas começaram a olhar Ana Clara com outros olhos, e, mais importante, ela mesma se olhava com mais respeito. Naquela tarde, quando Pedro voltou da escola, Ana Clara percebeu que o filho estava com um sorriso travesso no rosto, um brilho nos olhos que ela não via há algum tempo. Ela se aproximou do filho, sentindo a curiosidade crescer. O que aconteceu, meu amor? Ana Clara perguntou, se agachando para olhar nos olhos de Pedro. Pedro estava segurando um envelope com um laço colorido. Seus olhos estavam cheios de emoção. Mamãe, é para você. A professora pediu para que eu entregasse para você. Ela disse que você merece muito. Pedro estendeu o envelope, com um sorriso de pura felicidade.
Ana Clara pegou o envelope, surpreso e ao mesmo tempo emocionada. O gesto simples de seu filho a tocou de uma maneira inesperada. Quando abriu, encontrou um cartão escrito à mão e uma carta. Para Ana Clara, nossa verdadeira heroína. Você enfrentou a mentira e mostrou a todos que a verdade sempre prevalece. A coragem e a força que você demonstrou foram um exemplo para todos nós. Que sua vida seja repleta de paz e felicidade. Ana Clara leu a mensagem com os olhos marejados, tocada por aquelas palavras que vinham de um lugar genuíno. Era como se o bairro, em sua totalidade, tivesse entendido a luta que ela travara. As palavras da professora representavam o que ela mais precisava ouvir naquele momento, que tudo o que ela fez não passou em branco. As ações de uma pessoa não são apenas uma reação ao que acontece, mas também podem gerar uma transformação. Ana Clara soubera disso. Com a carta em mãos, Ana Clara olhou para Pedro, que ainda a observava, ansioso. Você não sabe o quanto isso significa para mim, meu amor. Ela disse, com a voz cheia de emoção. Você tem sido a razão de tudo isso, e eu nunca vou deixar de lutar por você, e por nós. Pedro abraçou a mãe com força, como se fosse a primeira vez que os dois estavam em total sintonia após toda a dor que haviam passado. Ana Clara sentiu o coração transbordar de amor pelo filho, como se tudo o que ela passará tivesse valido a pena naquele simples abraço. Mas as palavras da professora não estavam apenas no papel. Elas estavam agora gravadas no coração de Ana Clara. Ela sabia que, de alguma forma, a verdade sempre encontraria seu caminho, mesmo quando o mundo parecia se fechar. A verdade, embora pudesse ser dolorosa, sempre traria uma paz silenciosa, como a calmaria que vinha após a tempestade. Mais tarde, ao jantar, Ana Clara olhou para a mesa, onde ela e Pedro estavam sentadas, compartilhando uma refeição simples. A vida, embora com seus desafios, se sentia mais leve. Tudo parecia mais real, mais genuíno. Enquanto Pedro falava sobre o que aprenderá na escola, Ana Clara, em silêncio, refletia sobre sua jornada. Ela sabia que, no fundo, o maior aprendizado era o poder da verdade. Ela não precisava provar nada mais a ninguém, porque ela já sabia quem era, o que representava, e o que ainda tinha para viver. O futuro, agora, parecia promissor. No final da noite, enquanto colocava Pedro para dormir, Ana Clara se sentou à beira da cama do filho e acariciou seus cabelos com carinho. Eu te amo tanto, meu anjo. E, por tudo que você me ensinou, por todo o amor que você me deu, sei que o futuro será melhor para nós. Sempre. Pedro sorriu, fechando os olhos lentamente. Eu também te amo, mamãe. Ana Clara ficou ali, olhando seu filho adormecer, o coração leve, o espírito renovado. Ela havia enfrentado tudo que o mundo e as mentiras haviam colocado em seu caminho, e agora, mais do que nunca, ela estava pronta para viver a verdade que tanto buscará. A vida de Ana Clara não seria mais marcada pelas mentiras, pelos boatos ou pelos julgamentos. Agora, ela e Pedro estavam de volta ao que realmente importava: o amor incondicional, a força interna e o poder de recomeçar, sempre. Se você se envolveu com essa história, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai se emocionar também e se inscreva para não perder o próximo capítulo da nossa jornada. Sua opinião é muito importante, então comente e nos diga o que achou. Vamos juntos nessa!